Antes de mais, boa noite. Esse é um dos motivos que nos causa alguma preocupação nas posições assumidas pela nova liderança do PSD. Isto, obviamente, sem prejuízo de uma saudação devida ao PSD pela realização do Congresso e pela eleição da nova liderança, incluindo o novo vice-presidente Marco António, sem prejuízo dessa saudação, obviamente, daquilo que vão sendo as posições políticas já assumidas. Nós consideramos, obviamente, que há aqui sinais que podem ser preocupantes para o país, mas que podem ser, de alguma forma, reconfortantes para o Partido Socialista. E isto porque, das posições já assumidas em relação à revisão constitucional, em relação a privatizações, em relação a alguma absorção de um populismo de direita no discurso em relação, por exemplo, à segurança ou em relação às próprias prestações sociais, há aqui, de facto, uma absorção, digamos assim, do populismo de direita e do neoliberalismo praticado pelo Partido Socialista. Obviamente que com esta afirmação de intenções, isto deixa espaço ao Partido Socialista, para o Partido Socialista fazer a velha ladainha do estão a ver como eles são diferentes de nós, estão a ver como nós é que somos o mal menor para a governação do país. E, portanto, há aqui, de facto, um sinal que é um sinal duplamente preocupante, entendemos nós, porque, relativamente àquilo que é estruturante. E aquilo que é estruturante são as matérias estruturantes da política, particularmente da política económica. E obviamente que há preocupações que se nos levantam, quer dizer, quando ouvimos falar na necessidade afirmada pelo PSD de colocar o Estado fora dos negócios, mas nada se diz sobre os negócios que são feitos à custa do Estado, sobre os negócios milionários que neste país vão sendo feitos à custa do dinheiro dos contribuintes e dos portugueses, da generalidade dos portugueses, não é o caso das parcerias público-privadas, que em 2010 vão custar aos portugueses 750 milhões de euros. Sobre isto o PSD não diz nada, obviamente não pode dizer nada, porque nisto está de acordo com o Partido Socialista, tal como está de acordo com o Partido Socialista em relação às privatizações. Já hoje o Marco António nos deu aqui mais uma demonstração dessa matéria. Em relação a essa questão, estão de acordo. Como certamente estão de acordo em muitas outras questões centrais, particularmente naquilo que tem sido o processo de descaracterização constitucional que tem vindo a ser seguido ao longo dos anos. As sucessivas revisões constitucionais, ao contrário do que dizia aqui há pouco o Sérgio Sousa Pinto, infelizmente têm deformado, digamos assim, aquilo que era a matriz constitucional de 76, particularmente com uma intenção, que é a de adequar a Constituição à prática. Portanto, seguindo práticas que são inconstitucionais, as privatizações, aliás, são um exemplo flagrante disso mesmo. Aquilo que PS e PSD têm feito é entenderem-se para adequar a Constituição à prática e nunca numa perspectiva de revisão da Constituição em benefício daquilo que era a sua matriz inicial. E o resultado disto está à vista. E, portanto, obviamente que isto são fatores de preocupação, mas que só surpreenderão os mais desatentos, porque, aliás, do próprio debate interno do PSD já se perceberia que verdadeiras alternativas ao Partido Socialista dentro do PSD não iriam surgir, ainda que com algumas diferenças, quer dizer, até os gêmeos têm diferenças. E, portanto, ainda que com algumas diferenças de pormenor, naquilo que é estruturante do ponto de vista político, o PSD mantém-se igual a si mesmo e muito próximo daquilo que é o PS. Rapidamente, só das outras notas sobre esta questão que o Marco António está a trazer à discussão. E que é a seguinte, quer dizer, aquilo que tem a ver, as prestações sociais não são uma benesse que o Estado dá. É um direito que o Estado reconhece às pessoas que têm situações de exclusão, de marginalidade, de marginalização social e, portanto, o valor dessas prestações não dá para ninguém viver dignamente sequer. Portanto, é uma pequena ajuda que o Estado garante à vida daquelas pessoas, que não é por caridade, é reconhecer um direito que as pessoas têm a ter uma vida minimamente digna. Mas a questão é esta. O PSD e muitas vezes também o CDS alardeiam com as fraudes para justificar o corte nas prestações sociais. Ora, a fraude combate-se com fiscalização. E essa é a única resposta que pode haver. Agora, o Marco António acaba por trazer aqui à discussão precisamente o elemento que comprova a perspectiva que o PSD tem e que, infelizmente, também o PS tem vindo a aprofundar. Quando o Marco António fala nos antigos POCs, nos programas ocupacionais, que hoje são os contratos de emprego e inserção, o exemplo é mesmo este.
Os POCs, hoje, contratos de emprego e inserção, serviram para quê? Para legalizar a precarização, para garantir que o Estado, em vez de contratar as pessoas e em vez de abrir vagas nos serviços públicos onde as pessoas são precisas, vai satisfazer as necessidades desses serviços com pessoas contratadas precariamente. É percorrer os serviços públicos pelo país inteiro e a SEMA vai encontrar serviços que funcionam com um número de funcionários abaixo do que deviam ter, mas com muitos POCs e com muitos contratos de emprego e inserção. E isto serve para quê? Para garantir a precarização e para garantir outra coisa, que é o apagamento da estatística de uma fatia importantíssima dos desempregados. Ora, não pode ser esta a resposta. João, se há necessidade dos serviços, as pessoas têm que ser contratadas como deve ser. Não é resolver os problemas através é serem contratadas e terem salários dignos. Gostava sinceramente de perceber o que é que quer dizer esta coisa de uma atitude mais proativa no regresso à vida ativa. Até porque isto é uma coisa, que também está, é uma coisa que também vem escrita. Marco António, se eu conseguir ter tempo, eu coloco mesmo uma pergunta. Porque isto é uma questão que vem também escrita no PEC. Foi aprovado pelo Governo, foi apresentado pelo Governo de Bruxelas. Esta coisa da atitude proativa para o regresso à vida ativa. E isto preocupa-me pelo seguinte, é que nós, ainda há um mês ou dois atrás, na Assembleia da República, nós ouvimos uma afirmação de um deputado do PS, que é uma afirmação ideologicamente mais próxima do fascismo do que de outra coisa. Ter um discurso moralista e primário sobre o desemprego, que não consegue perceber que a razão pela qual Portugal tem a precariedade que tem e o desemprego que tem é em grande parte culpa de estruturas sindicais reacionárias e de posições que sacrificam trabalhadores concretos em nome de abstrações que ninguém... Que foi uma afirmação dizendo que a culpa do desemprego é dos sindicatos. Porquê? Porque os sindicatos promovem o desemprego porque impedem os trabalhadores de aceitarem os contratos de trabalho como eles precisam. E isto significa o quê? Que há aqui uma concepção da qual resulta também afirmações deste tipo. Que é o quê? É uma concepção segundo a qual as pessoas estão desempregadas porque não querem procurar emprego, porque não querem aceitar o emprego. Agora, eu gostava de perceber o que é que isso... Sérgio Sousa Pinto, o que vocês têm escrito no PEC é exatamente aquilo que o Marco António acabou de dizer. Uma postura proativa no regresso à vida ativa e ao mercado de trabalho. E a questão que tem que se colocar ao PS e ao PSD é: que atitude proativa é essa? É as pessoas continuarem à procura de emprego quando ele todos os dias é destruído? É as pessoas continuarem a bater à porta dos serviços públicos que precisam de trabalhadores e que só nos últimos 5 anos destruíram 72 mil postos de trabalho? O que é isso da atitude proativa?